Boas, pessoal! Hoje traz-me aqui os primeiros minutos de gameplay e a comparação entre vários sistemas, todos os que eu tive acesso, porque este jogo acaba por ser um jogo importante, porque é o primeiro jogo a correr em Unreal Engine 5 que nós temos aqui, e é o Rayman 2. Eu testei este jogo em 4 placas diferentes, em 3 sistemas, com 3 CPUs diferentes, e testei com as definições todas no máximo a 1440p. Este é um jogo que é melhor jogado em multiplayer, mas eu joguei só em single player, e é um shooter linear que eu não conhecia e acabo por gostar muito deste género de jogo. Esta é a fase inicial, eu estou a mostrar aqui mesmo as primeiras cutscenes e aqui ainda não tem métricas, mas eu depois vou colocar as métricas todas e vamos aqui começar em várias cenas e comparar com 4 placas gráficas que eu tenho aqui, que é a AMD RX 6900 XTX, a AMD RX 6900 XT, uma placa gráfica da Nvidia que eu tenho aqui para teste e que futuramente vou fazer o teste desta placa gráfica, que é uma Asus TUF RTX 4070, que para mim das placas da Nvidia é um modelo que, tendo em conta o preço, poderá ser aconselhado, e também uma placa um pouco mais fraca, da Nvidia também, uma RTX 3060 Ti de 8 GB, a Asus Dual RTX 3060 Ti. O primeiro sistema de testes, e é o meu sistema, é o sistema em que costumo testar todos os jogos, é constituído por um AMD Ryzen 7 7700X, com uma placa gráfica AMD também RX 7900 XTX, a versão de referência, uma Asus TUF X670E Plus, 32 GB de memória DDR5 a funcionar a 6000 com os timings do Buildzoid. Depois temos aqui também um outro sistema que é constituído por um AMD Ryzen 5 7600 com uma Asus TUF RX 6900 XT e uma motherboard Asus Strix B650A, é em modelo branco, é o meu sistema em branco, que está completo agora, que eu consegui completar. Eu depois também vou fazer só um pequeno vídeo a mostrar, que eu acho que ficou muito bonito, está muito giro, com 32 GB de memória DDR5, também a funcionar a 6000 megatransferências, com os timings Hynix do Buildzoid. E depois um outro sistema, constituído por um processador da geração anterior, mas que ainda assim muito capaz, com o AMD Ryzen 7 5700G, a Asus TUF RTX 4070, uma motherboard Asus TUF B550M e 16 GB de memória DDR5 a 3600 megatransferências, que são umas Kingston Fury CL17. E por última, a placa gráfica, que é testada também no AMD Ryzen 5 7600, que é uma Asus Dual RTX 3060 Ti, uma Asus Strix B650A, e a memória são 32 GB de memória DDR5 a funcionar a 6000 megatransferências, com os timings NX do Buildzoid também. E nós já estamos aqui a ver o gameplay, e já estamos aqui com o meu sistema principal e temos aqui a AMD RX 7900 XTX, aqui nesta zona com mais ou menos 70 frames por segundo, com as definições todas no máximo e com as tecnologias de upscaling, como o FSR, completamente desligadas. É para ver aqui o desempenho puro de esta placa gráfica. Agora, aqui nesta fase já estamos com 90 frames, o que é muito bom. E depois, passando aqui pela Asus TUF RX 6900 XT, que é a anterior topo de gama. Nós temos a RX 6950, mas esta era a anterior topo de gama, e temos aqui uma quebra considerável. Nós estamos aqui a ver 45 frames por segundo, também com as definições todas no máximo e com o FSR desligado. E como podemos ver aqui, nem sequer chegamos aos 60 frames por segundo. Esta é uma placa gráfica que, ou das duas uma, ou baixamos aqui as definições um pouco, ou então vamos ter que utilizar o FSR. Apesar de aqui nós já estarmos com mais frames, ainda assim não chegamos aos 60 frames por segundo. Depois aqui com a Asus TUF RTX 4070, que eu tenho aqui para testar também, e um dos meus próximos vídeos será o teste a esta placa gráfica. Também tenho a Asus ROG Ally
também vou testar, e uma caixa também da ASUS, que é espetacular, a ASUS A21. E como podemos ver aqui, temos um bocadinho de melhor performance que a RX 6900 XT, mas ainda assim não conseguimos atingir aqui os 60 frames por segundo, só aqui nesta parte mais à frente é que subiu um bocadinho. E por último, temos aqui a ASUS Dual RTX 3060 Ti, que é uma 3060 Ti de 8 GB, e como podemos ver aqui, a nível de memória estamos mais ou menos, não estamos a gastar a memória toda, que este é um dos problemas desta placa gráfica, são os 8 GB de memória DDR6, que é pouco, e nós estamos a atingir aqui na ordem dos 30 frames, e quando chegamos aqui a esta parte, sobe um bocadinho mais para por volta dos 40. Continuando aqui, logo a seguir, nesta parte mais à frente, e voltando à AMD RX 7900 XTX, nós podemos ver aqui que temos aqui 87 frames, perto de 90, e isto vai subir ainda mais, e esta placa é uma excelente placa gráfica, que só tem como problema aqui o consumo. Se vocês virem aqui, estamos a gastar aqui 346 watts, o que é um bocadinho. As temperaturas estão um pouco altas, mas a placa está a gerir isso e não acho que haja grandes problemas. 70 graus é normal e o desempenho é excelente. Aqui dentro da casa também subimos para os 100 frames. Depois passamos aqui, trocamos aqui um bocadinho e passamos aqui para a placa mais fraca que eu aqui tenho, que é a ASUS Dual RTX 3060 Ti, e aqui estamos por volta de 35 frames, e se subirmos aqui para dentro da casa já estamos com 40, e isto vai aumentar ainda um bocadinho. Aqui vamos ficar na ordem dos 40, e depois passamos aqui para dentro e continuamos agora com a ASUS TUF RX 6900 XT, e aqui temos quase 60 frames, e depois aqui nesta parte subimos para cima dos 60, na ordem dos 70, 60 e tal, 70, o que é muito bom e já dá um desempenho muito bom. Com a ASUS TUF RTX 4070 na mesma parte, nós temos mais frames, que é a RX 6900 XT. Esta placa aqui, eu acho que é uma placa muito boa, eu não fiz os testes todos, mas é uma placa excelente. E temos aqui na ordem dos 70, e agora baixou um bocadinho outra vez. É um desempenho parecido com a RTX 3090, mas acaba por ser um pouco acima. Nós estamos a falar aqui, elas têm todas as mesmas definições, é tudo no máximo, com as tecnologias da Upscaler desligadas. Aqui dentro da casa também, com a RX 7900 XTX, temos na ordem dos 90 e tal 100 frames. Esta placa é excelente, é espetacular, não tem qualquer problema. Depois aqui com a TUF RX 6900 XT, andamos aqui nos 55, 60, 65. É um pouco menos e é mesmo no limite. Com a 4070, a ASUS TUF RTX 4070, também andamos por volta dos 60 frames, 67. O desempenho com a RX 6900 é muito parecido, é ligeiramente superior, mas acabamos aqui por também ter baixas que abaixo de 60 frames por segundo. E depois com a ASUS Dual RTX 3060 Ti, esta placa nós vamos ter mesmo que baixar as definições. Ela anda aqui na ordem dos 35, 40 frames, por aí assim, o que é pouco. E nesta placa, das duas uma, ou ligamos o DLSS, ou então baixamos as definições para termos uma jogabilidade aceitável. Passamos outra vez aqui para fora, para a RX 7900 XTX, sem problema nenhum, 100 frames por segundo, 90, é um desempenho excelente. Mais uma vez destaco o consumo, são 347 watts, o que é um bocadinho para uma placa gráfica, e tem que ter atenção que é um consumo que vos vai afetar um pouco a conta da eletricidade, mas seja como for, agora baixou aqui um bocadinho para a ordem dos 80 frames, mas é uma jogabilidade muito boa. Não é placa para funcionar a 4K sem baixarmos as definições, mas ainda assim é uma jogabilidade muito boa. Depois aqui com a ASUS TUF RX 6900 XT ficamos na ordem dos 50 frames, e aqui a gente vai ter que baixar as definições ou ligar o FSR, embora o FSR não me pareça que tenha muito boa qualidade. Com a ASUS TUF RTX 4070 temos também na ordem dos 60, o desempenho é um pouco superior à RX 6900 XT, mas ainda assim temos baixas de frames na mesma, abaixo de 60, e o que dá um desempenho muito, muito parecido. E aqui por último temos também a ASUS Dual RTX 3060 Ti, e o desempenho anda na ordem dos
30 frames por segundo, 35, 40, não dá muito mais do que isso. Esta placa precisa que a gente ligue o DLSS e aqui está, se ligarmos o DLSS em balance, nós passamos para um desempenho da RTX 4070 e temos aqui um desempenho bom e aqui ela baixou aqui um bocadinho dos 60 frames, mas acaba por não ser muito e tem muito bom desempenho. Agora passamos outra vez para a RX 7900 XTX e continuamos aqui com um excelente desempenho, sem falhas, um frame time constante. Esta placa realmente tem muito bom desempenho, mas também temos que ter em atenção que estamos a falar do topo de gama da AMD. Né? E mesmo assim só temos aqui um máximo de 100 frames. Agora vamos aqui passar para uma cena onde eu vou mostrar as várias placas gráficas. Esta RX 7900 XTX continua com um bom desempenho, 70 e tal, 80, 90, por aí assim. Esta zona aqui é um bocadinho pesada e temos aqui muito bom desempenho. Depois, com a Asus TUF RX 6900 XT, estamos abaixo dos 60. Estamos por volta dos 50 e qualquer coisa, e mais uma vez era o que eu tinha dito, ou baixamos as definições ou ligamos o FSR. Eu se calhar preferia baixar aqui as definições, porque o FSR, apesar de eu neste jogo não ter visto grandes artefactos, eles existem. E depois aqui também com a Asus TUF RTX 4070, temos mais ou menos o mesmo desempenho. Aqui até dá a impressão que baixamos um pouco mais que na RX 6900 XT, mas temos aqui na ordem dos 50 frames. Ela tem um desempenho muito parecido e não é desempenho suficiente. E aqui por último a Asus Dual RTX 3060 Ti, estamos na ordem dos 30 frames, 30, 20 e tais 30 frames. Se a gente gostar de jogar a 30 frames, a gente bloqueia a 30 frames e era bom, mas nós não gostamos de jogar a 30 frames. E então aqui, se ligarmos o DLSS, as coisas melhoram significativamente e nós conseguimos jogar com esta placa a 1440p. A nível de artefactos, eu não notei e o DLSS acaba por ter uma qualidade de imagem muito boa, com um acréscimo de performance considerável e acabamos por ter um desempenho com a RTX 3060 Ti parecido com a RTX 4070, o que dá um desempenho muito bom e que, para quem tem a RTX 3060 Ti antiga, eu acho que não justifica estarem a trocar, porque estas placas, apesar de terem bom desempenho, nós estamos a falar de uma placa como esta aqui, a RX 7900 XTX, que custa na ordem dos 1200 euros, para termos um acréscimo de desempenho que não é muito significativo, e aqui estas cutscenes estão bloqueadas a 60 frames, mas aqui à frente vai haver uma área em que esta cutscene é mais pesada, e eu também vou mostrar o desempenho das várias placas gráficas. E se tiverem uma placa com o desempenho da RTX 3060 Ti ou a RX 6700 XT ou até a RX 6700, eu acho que devem saltar esta geração e esperar só pela próxima, até para que a Nvidia e a AMD tenham noção que os preços que estão a pedir são um bocado exagerados e não justifica o acréscimo de desempenho que houve, não justifica este preço. Como podem ver aqui, houve uma quebra abaixo dos 60 frames, mesmo com a RX 7900 XTX, embora não seja significativo porque é uma cutscene e não há gameplay e vocês não vão sentir o input lag e o aumento do lag por causa dos baixos frames que esta zona aqui teve. A zona onde eu comparo aqui as placas gráficas também está a chegar. Este jogo tem uns gráficos espetaculares. Como eu tinha dito no início, é Unreal 5, é um dos primeiros jogos Unreal 5 e os gráficos são bonitos, são espetaculares, mas ainda assim, se me dissessem que era Unreal 4, eu não achava que houvesse diferença, porque apesar dos gráficos serem bonitos e terem aqui uma quantidade de efeitos brutal, acho que este jogo era possível com outro motor, não é por causa de ser em Unreal 5. Embora seja bom. E olhem aqui, temos aqui 49 frames com uma AMD RX 7900 XTX a funcionar a 1440p com as definições todas no máximo. O que é baixo, e aqui está mais uma parte, e era esta parte que eu vos queria mostrar, e vou-vos mostrar também com as outras placas gráficas, para vocês verem. Aqui a RX
3070 Ti não vale a pena porque o desempenho já é fraco, e como podemos ver aqui a Asus TUF RX 6900 XT, que é uma das melhores RX 6900 XT, está a funcionar a 30 e poucos frames nesta zona, e vocês já podem ver que este jogo é muito pesado e tem zonas muito pesadas, e eu, se fosse a jogar este jogo, mesmo com a minha RX 7900 XTX, eu iria-lhe baixar as definições para ter uma jogabilidade mais estável. Aqui a Asus TUF RTX 4070 também tem um desempenho muito parecido com a RX 6900 XT. É um desempenho que não é aceitável. Aqui teríamos que baixar as definições para termos um desempenho mais aceitável, porque apesar de ser uma cutscene, apesar de ser uma área em que não há gameplay, a gente nota que há aqui algumas quebras e nota que há uma grande diferença entre 60 frames e quando ele está a funcionar a 30 e tal, 40 frames. Nota-se perfeitamente. Eu, se fosse a jogar este jogo, teria que ou ligar o FSR ou o DLSS ou baixar as definições, porque realmente nota-se perfeitamente que há aqui quebras grandes. E pronto, pessoal, esta foi aqui uma minha pequena análise com estas 4 placas gráficas. Eu demorei um pouco a fazer este vídeo, mas eu realmente queria mostrar o máximo possível, porque era o primeiro jogo Unreal 5 que eu tive acesso, e então queria-vos mostrar com vários sistemas e com várias placas gráficas. Agora vou-vos deixar com o resto do gameplay. Vai ser um misto entre a RX 7900 XTX e a Asus TUF RTX 4070, e vou-vos deixar, e já sabem como é, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários, e gostem, comentem, subscrevam o canal, e até breve. Rude or thick down here. Must be what I felt back at the ward. Wait! You're from the ward? Shit! Maybe Santa's real too. Yeah, it's not far from here. But the way down collapsed behind us. We're gonna have to find another way out. All right, let's... It's over. Great. More bad news. Great. More bad news. Holy hell. Something's here.
know they've lost, but they won't lay down without a fight. Alright, come on. Hey, you okay? Not bad shooting, Traveler. Yeah, I had some practice. I'll bet. But don't worry. The ward's as safe a place as any. Safer. So, it's really real. Food, and water, and folks living with some old white guy? More or less. Whoa, whoa, let me get you some water. I'm fine, Ooh, that looks like root rot. I've never seen a case this bad. I'm fine. I don't know why everyone... We need to get her to the ward, and quick. Doctor, there's her only chance. We'd better get moving, or we lose the light. So, Traveler, your friend will be fine. I'm Bo Ward, and this is Ward 13. He must have come a long way. I mean, the route's dwindling and all, but the road's still a dangerous place. What were you two doing out there? For the ward? Really? Huh. I didn't know anybody knew what we were doing here. We've just, we've been cut off from the world for... Hey, ask around if you... Audrey, I've been meaning to... Oh, that's nice. This is not up for discussion, Clementine. You're staying, and that's fine. I don't remember asking for your permission. Watch your tone, young lady. Excuse me? We'll talk about this later. Out of my way. Whoa, what have we here? Ah, the Traveler, of course. Wallace said yes. Right on time. Sorry you had to see that.